Você acha que moral e ética são sinônimos? Na verdade, essas palavras têm um significado bem diferente no meio libertário, e muitos libertários não sabem essa diferença. Então, se liga aí no vídeo que vamos te explicar definitivamente qual é a diferença de moral e ética. O senso comum é de que essas palavras, elas são sinônimos, mas elas não são. Então, por que é necessário você aprender a diferenciação entre essas palavras? Se você não diferenciá-las, vai acabar cometendo vários erros graves que vamos estar te mostrando aqui ao longo desse vídeo. Para começar, vamos explicar o que é a ética. A ética, ela é o princípio basilar da filosofia libertária. A gente começa a elaborar a ética a partir da lei natural, que é o princípio de que tu é dono do teu próprio corpo e que ninguém tem direito sobre o teu corpo. O direito natural tem três pilares: vida, propriedade e liberdade. A propriedade seria o centro desses pilares, e ela delimita os outros dois pilares, a vida e a liberdade. Até porque não existe liberdade absoluta. Tua liberdade acaba aonde começa a liberdade dos outros. Trocando em miúdos, tua liberdade vai até onde começa a propriedade do outro. Então, por isso, a propriedade é esse delimitador. O que a gente quer dizer com propriedade? Quando tu nasce, tu é dono do teu próprio corpo. E isso não tem como negar. Ao longo de toda a história da humanidade, a gente sempre entendeu que uma pessoa ela é dona do próprio corpo dela. E é muito difícil tu tentar negar isso, né? Aí entra na ética argumentativa do Hopper, que a partir do momento que tu afirma que tu não é dono do teu corpo, tu tá usando o teu próprio corpo para fazer essa afirmação. Então, como é que tu não é dono do teu próprio corpo? Toda a ética libertária ela parte desse princípio. Tu é dono do teu próprio corpo e como consequência, ao longo da tua vida tu vai trabalhar e tu vai acabar gerando riqueza e acumulando propriedades. Quando tu tira parte do trabalho da pessoa ou todo o trabalho da pessoa, tu tá escravizando ela. Então, isso é antiético. E aí onde entra a questão da moral. Certo, eu considerava a moral e ética coisas iguais. Só que aqui a gente já viu que a ética é algo primordial, é algo que você não pode violar. E a moral é algo subjetivo, que vai depender de cada crença, de cada religião, de cada pessoa, né? Você tem várias coisas que você acha certo e errado. Mas no caso, você não pode usar a sua crença do que é certo e errado para violar a propriedade dos outros. É importante a gente nunca violar a propriedade do outro pelos nossos valores morais, porque isso tu acaba indo contra a ética. E a moral, ela deve partir da ética, ela nunca pode violar a ética. A moral, deveria ser derivada da ética. E o que a gente vê muito comumente é valores morais infringirem na ética, na base, nos direitos humanos básicos de vida, propriedade e liberdade. A gente vai usar o exemplo agora da lei seca nos Estados Unidos, que a ideia era um valor moral de que as pessoas não deveriam consumir muito álcool. Ok. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram leis para proibir as pessoas de consumir álcool numa quantidade X, arbitrariamente decidida por algum burocrata. E nessa própria restrição já é uma violação à propriedade. Então, como você pode basear algo, uma lei, que vai contra o princípio basilar, que é o respeito à propriedade? Então, nesse caso, o Estado está sendo um violador da propriedade. Não Exato. só nesse caso. Exato. O Estado, quando ele faz uma lei baseada na moral e desrespeita a ética, usando de violência para forçar as pessoas a respeitarem uma ideia, um ideal moral que foi criado, tirado da cartola de qualquer um, a gente está destruindo a base que mantém a sociedade funcionando, que é a propriedade. Porque a partir do momento que tu aceita que o corpo da pessoa seja violado, que a propriedade de uma pessoa seja violada, em função de uma lei moral, uma regra moral, tu acaba destruindo todo o funcionamento, porque como é que tu vai ter uma sociedade que funciona quando tu tá aceitando a escravidão, tu tá aceitando o roubo, tu tá aceitando a violência como algo legítimo.
independente se a maioria ou a minoria concordar. A ideia da lei seca seria para acabar com a criminalidade, para diminuir vários problemas da sociedade, então eles resolveram dizer que o problema era o álcool. Só que depois de fazer a lei seca, a consequência acabou sendo exatamente o problema que eles estavam tentando atacar. É uma medida querendo causar o bem que trouxeram várias características negativas, como vamos ver aqui no vídeo. E de boas intenções, o inferno está cheio. As bebidas, elas passaram a ter uma porcentagem maior de álcool do que ela tinha antes. Aumentou a criminalidade porque as instituições que passaram a vender o álcool já não era mais o Zé do mercadinho, passou a ser Al Capone, passou a ser pessoas do submundo, uso da força também, né, para ganhar mercado, para ter monopólio, e com isso o Estado, tentando fazer o bem, acabou gerando o mal. E isso acontece mais frequentemente do que vocês possam imaginar. Manda aqui também outras formas de querer fazer o bem que acabaram trazendo várias situações ruins. Veja aqui no Brasil o que é a proibição do álcool, né, na lei seca, até agora pessoas que estão comendo pão, elas estão sendo pegas no bafômetro. Então, como é que você vai penalizar uma pessoa, ou seja, o direito da pessoa de fazer algo, por o direito das outras pessoas de não correrem esse risco? Se você for nessa linha, basicamente você não vai poder fazer nada. Já pensou se você vai começar a proibir as pessoas a dirigirem porque elas estão tendo uma grande chance de causar acidente? Eu não vou nem dar ideia para a política. Ok, a gente já sabe que a gente tem um problema na sociedade moderna, que normalmente as pessoas infringem a ética em prol da moral. E como é que seria numa sociedade libertária? Idealmente, a moral de uma sociedade libertária partiria da ética, sem nunca, jamais infringir a ética. Porque a gente entende que vida, propriedade e liberdade não podem ser nunca infringidas. E no fraguismo, a gente, exatamente como religião, a gente foca somente na ética. A gente não entra em valores morais, como a maioria das religiões entram e acabam violando a ética. Então, como é que seria feita a moral no meio libertário? Seria por livre associação. As pessoas têm a liberdade de se associar ou não de pessoas baseadas em qualquer critério subjetivo que ela tenha. Então, por exemplo, eu tenho uma religião que diz que a pessoa não tem que beber nada de álcool. Ok. O Luiz gosta de tomar uma cervejinha da Liberter Beer. Veja a felicidade de quem bebe Liberter Beer. Beba sem coerção. Ok. Ele está tendo a liberdade do corpo dele de ingerir qualquer substância que ele ache que é adequado. Eu não tenho a obrigação de me relacionar com ele se eu não quiser. O quê? Então eu posso simplesmente não ser amiga dele, não falar com ele e não interagir com ele. E eu vou escolher pessoas que não consomem nenhum álcool. E aí eu posso ser amiga dessas outras pessoas. Exato, uma livre associação. Você está livre para se associar ou não com as pessoas que você quer. Então, eu sou obrigado a vender algo para uma pessoa. Não, vocês também têm a liberdade de discriminação. Apesar que isso possa parecer extremamente ruim, isso é positivo, porque as pessoas vão poder estar transacionando entre pessoas da mesma crença. A gente vai fazer, inclusive, um vídeo só sobre isso, né? Porque o libertarianismo, ele te dá a liberdade de se associar ou não com qualquer pessoa. Então pense, quando você vê uma pessoa executando algo que você não goste, você simplesmente não se associa a ela. Mas não exija leis para violar a propriedade dos outros simplesmente porque você não gostou. Sempre que você vê alguém fazendo algo que você acha, nossa, eu não gostei do que essa pessoa fez, a primeira coisa que você tem que pensar é: essa pessoa está causando alguma vítima pela atitude dela? Ela está violando a vida, ela está violando a propriedade ou ela está violando a liberdade de outras pessoas? Se a resposta for não, isso significa que esse é um valor moral teu e tu não tem o direito de impor a tua moral na outra pessoa, porque a partir do momento que a gente impõe, a gente está violando a propriedade daquela pessoa. Olha, governo, eu quero que você violente aquela pessoa porque eu não concordei com ela estar fazendo essa ação. Então acabamos sendo ditadores de moral.
O libertarianismo, ele não tem valores morais, ele tem valores éticos. Então, assim, dizer, as pessoas que são libertárias, elas gostam de usar drogas, elas são a favor de drogas, elas são a favor de libertinagens ou essas coisas. Não necessariamente. A gente só não é a favor de violar a propriedade das pessoas que fazem esses atos. Mas não quer dizer que a gente concorde com isso. Livre associação. É livre associação. Então, eu não preciso, para ser libertária, eu não preciso aceitar ou gostar de atos que eu considero imorais. Não é isso. Eu só não posso violar a propriedade do outro por este motivo. E é importante, fazendo um adendo aqui, que ninguém tem o dever de algo com outra pessoa. O único dever que você tem é de não violar a propriedade dos outros. Nenhum direito deve gerar um dever. As leis estatais, elas são positivadas, elas impõem algo que tu tem que fazer. E o direito natural, ele é um direito negativo, ele não deixa tu violar as coisas que já são da pessoa, que é a vida, a propriedade e a liberdade dela. E que a moral é uma coisa que é mais subjetiva e qualquer pessoa pode escolher a sua moral. E a gente, como é que implementa isso na realidade? A livre associação. Simples. Então é isso. Você aqui aprendeu que moral e ética são diferentes. Manda lá para o seu amigo que quer aprender mais sobre esse tema. Escravidão vai ser sempre errado. Então, basicamente, tudo hoje funciona à base da escravidão. A escravidão moderna é a violação à propriedade. Você não tem o respeito à propriedade hoje em quase nada. E aqui a gente está construindo um caminho para chegar nessa solução. Então, continue seguindo aqui o canal, veja as soluções que a gente vai dar para esses problemas e vida Propriedade. e liberdade. Exatamente. Isso não é da sua conta. Então, cuide da sua vida e vida, propriedade e liberdade. Quer terminar o vídeo aqui? Pensei. Calma, cara. Nossa, veio 500 coisas pra falar. Você está querendo deixar o vídeo mais longo? Não é. Ficou bom, né? Se inscrevam, ativem o sininho porque vão vir vários outros vídeos.